e eu quero repartir uma palavra com vocês, baseada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Vocês podem abrir a sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 16, a partir do verso 3. A carta de Paulo aos Romanos, além de ser um tratado teológico, ele termina essa carta, obviamente, chamando os irmãos para a prática de tudo aquilo que ele compartilhou. E ele desafia também esses irmãos ao engajamento, porque ele quer chegar à Espanha, que era considerado os confins da terra. E depois de falar sobre a necessidade do envolvimento da igreja com esse propósito que ele vai estabelecer, ele mesmo quer ver aqueles irmãos, ele acredita que vai reencontrar com eles. Ele vai dar um testemunho maravilhoso no capítulo 16, chegando, obviamente, ao final da sua carta. E eu fiquei maravilhado com essa passagem, porque ele vai trazer o nome de muitas pessoas, tá? Por isso que o tema da nossa mensagem é enganjados na missão. E quando a gente fala de missão, irmãos, não é a missão Novas Tribos do Brasil, não. É a missão de Deus. É a missão de Deus. A missão de pregar o evangelho para todas as pessoas. E ficamos na realidade maravilhados de ver o apóstolo Paulo, ele envia saudações a muitos irmãos. E ele vai trazer à memória 26. 26 aqui são citados que estiveram enganjados nas missões que ele realizou e que agora esses irmãos residem em Roma. Pessoas com nível social e econômico diferente. Gentios e judeus, escravos e livres, todavia dedicados ao serviço e unidos em Cristo. Dá para vocês perceberem como Paulo é alguém que tem bastante relacionamento, convívio com as pessoas. Conviver faz bem. A gente precisa conviver mais, a gente precisa exercitar essa prática do convívio e ao mesmo tempo conviver e poder abençoar e marcar a vida das pessoas. Quando Paulo traz à memória esses 26, todos os 26 têm uma importância relevante na vida e no ministério dele. Tá? Então, a gente vai olhar isso um pouco mais à frente, mas pode liberar aí, irmão? O que Paulo diz acerca desses irmãos denota sua estima e gratidão, pois todos foram solícitos e relevantes no trabalho do Senhor. Todos foram solícitos e relevantes no trabalho do Senhor. Então ele vai trazer à memória isso, essa estima, essa gratidão. É muito importante a gente manifestar isso também pela vida dos nossos irmãos. Esta passagem desafiou muito o meu coração e eu queria repartir isso com vocês. O que eu quero trazer hoje à noite são alguns destaques deste engajamento. Essa palavra engajamento, irmãos, tem a ver com envolvimento. Tem a ver com esse se envolver. E quais são os destaques que Paulo traz aqui? Em primeiro lugar, todo o engajamento com a missão de Deus, é proveniente de relação, unidade e consolidação no Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar então para a passagem, verso 3, Atos 16, verso 3. Saúdem Priscila e Áquilas, meus cooperadores em Cristo Jesus. Estão observando isso? E são cooperadores em Cristo. Eles estão unidos em Cristo Jesus.
Versículo 7. Saúdem a Andrônico e Junias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Estavam em Cristo antes de mim. Isso denota que essas pessoas têm relacionamento com o Senhor Jesus. Dizer estar em Cristo é alguém que conhece o Senhor, que ama o Senhor, que é um discípulo do Senhor Jesus. Agora vejam o versículo 9, por favor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Mais uma pessoa que Paulo traz à tona, dizendo que ele está consolidado em Cristo Jesus. Versículo 10. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Mas vejam que ele, ao falar deste primeiro, ele diz que eles estão e são aprovados em Cristo Jesus. Então a gente pode chegar à conclusão, meus irmãos, o seguinte: é essa união com Cristo que fornece base para a unidade e o serviço da igreja. Ninguém que não esteja ligado, unido, consolidado na pessoa do Senhor Jesus, não tem condições de servir na sua obra. O que nós aprendemos então? Em primeiro lugar, todo engajamento com a missão é proveniente dessa relação, unidade e consolidação no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto mais envolvimento nós temos com o Senhor Jesus, mais envolvimento teremos com a sua obra. Entenderam isso? Quanto mais relação, quanto mais conhecimento, quanto mais intimidade, quanto mais andar junto com Ele, eu e você vamos querer estar envolvido com a obra dele. Com a obra dele. Porque é este envolvimento com Cristo que nos conduz, que nos prepara, que nos sustenta nessa grande obra que ele tem nos confiado. E dá para vocês perceberem que todos esses nomes que Paulo citou no verso 3, no verso 7, no verso 9 e no verso 10, eles estão ligados em quem? Em Cristo Jesus. Eu queria perguntar para você hoje à noite. Você já é alguém que está em Cristo? Você é alguém que tem tido relacionamento, unidade e consolidação no Senhor Jesus? Porque, meus irmãos, uma vez que nós estamos relacionados, unidos e consolidados em Cristo, olha, nós enfrentaremos os desafios do dia a dia. Nós teremos condições de continuar firmes nessa jornada, especialmente na missão do Senhor. Quando iniciou a pandemia, no ano de 2020, um irmão muito querido chegou comigo e falou assim: irmão Jairo, como é que o senhor agora vai sobreviver? Eu estranhei aquela pergunta, mas eu falei: por quê, irmão? Olha, agora o senhor não vai poder mais viajar. Eu fiquei ainda mais intrigado com aquilo. Então o senhor está querendo associar as minhas viagens ao meu sustento? Ele disse: como é que o senhor vai sobreviver agora? Eu disse: irmão, o Senhor que nos chamou para a sua obra e nele nós estamos firmados,
sempre haverá de suprir cada uma das nossas necessidades. E até hoje, meus irmãos, nada tem nos faltado. Se nós não estivermos consolidados em Jesus, essas circunstâncias, esses temores, certamente nos afastarão. E é bom que isso não ocorra. Por isso, em primeiro lugar, esteja consolidado em Jesus. Vocês lembram daquele hino que nós sempre cantamos? Em Cristo eu ponho a minha fé. Qual rocha inabalável é. Venha o que vier. Eu gosto muito deste hino. Um outro hino que me lembrei agora é aquele que nós cantamos, que ele é o piloto bom no bravo mar. Piloto bom no bravo mar. E eu conheço bem a região norte, viajei muitas vezes, e todas as vezes que eu lembro desse hino, eu me lembro das minhas viagens, e quando normalmente enfrentávamos um temporal, eu corria lá na frente no comando para ver quem é que estava pilotando. E quando eu chegava lá, que via o dono da embarcação pilotando, aí eu dizia assim, nós estamos em boas mãos. Porque o dono da embarcação sabe o que está fazendo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um piloto bom no bravo mar. Por isso a gente precisa estar consolidado nele. Um segundo destaque que essa passagem nos traz, meus irmãos, é dedicação e disposição para o trabalho do Senhor. Vejam o versículo 6, por favor, de Romanos 16, verso 6. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Vejam o verso 12, por favor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Persíde, que também muito trabalhou no Senhor. Dá para vocês perceberem nessa passagem que nós temos mulheres com as mãos dispostas para o trabalho. Irmãos, a obra que nós estamos envolvidos é trabalho, sim. Por isso que cantamos aquele hino, há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Há trabalho, e é trabalho dia após dia, e quando eu olho para essa passagem, eu vejo mulheres que se dedicam, das quais Paulo lembra e traz à tona agora, dizendo que elas trabalharam intensamente. O nosso engajamento com a missão vai requerer de nós dedicação e disposição para o trabalho do Senhor. Eu queria perguntar para vocês hoje à noite, como está a sua dedicação e a sua disposição para o trabalho do Senhor? Você tem sido aquele ou aquela a qual os irmãos podem contar? Ou talvez aquele ou aquela, alguém diz assim, não chama não, rapaz. Não chama não que ela não vai querer, eles não vão querer. Meus irmãos, o nosso engajamento com a missão requer de nós dedicação e disposição para o trabalho do Senhor. E nós temos muitas frentes de trabalho. Muitas frentes. Eu me lembro, alguns anos atrás, lá em Santarém do Pará, nós fazíamos um trabalho de evangelização do dia 2 de novembro,
no cemitério para aqueles que iam visitar os seus entes queridos. E nós distribuíamos água. E ao mesmo tempo trazíamos uma palavra de consolo para aquelas pessoas, através de uma literatura cristã. E nós montávamos uma espécie de barraca, e tínhamos água, e tínhamos vários irmãos espalhados pelos 2 maiores cemitérios lá da cidade. E nós tínhamos um irmão querido na igreja local, que ele dizia: irmão Jairo, o senhor sabe da minha dificuldade para falar com as pessoas. Mas eu quero dizer que eu preciso servir, eu quero servir. Me deixe levar essas caixas com água. Me deixe carregar essas caixas, porque assim eu me sinto útil e quero poder trabalhar juntamente com vocês. E todos os anos, aquele irmão querido, não só naquela ocasião, mas na vida da igreja local, era o responsável por carregar aquelas caixas. Irmãos, a gente precisa de homens e mulheres dedicados e dispostos para o trabalho do Senhor. O tema do nosso fórum no próximo final de semana será a luz que os povos precisam conhecer. E eu me lembro, na minha infância, eu viajava com um missionário americano e nós começamos um trabalho num bairro bem periférico de Santarém. Naquela ocasião, eu ainda tinha aproximadamente uns 10 anos, 12 anos, e não tinha energia elétrica naquele bairro. E eu era o responsável de pegar, a gente falava o lampião. Conhece o lampião? Aquele que pegava o lampião. Eu era o responsável de carregar. E eu abria aquele espaço onde nós nos reuníamos e colocava o lampião na parede e acendia. Uma escuridão total. Mas quando eu ligava o lampião, começava a aparecer gente de todo lado. O pessoal logo correspondia: hoje tem reunião. A luz chegou para nós. Queridos irmãos, é preciso que haja pessoas dedicadas e dispostas para o trabalho do Senhor. Um terceiro aspecto que eu quero trazer para vocês, olhando para essa passagem: lares abertos para a comunhão, adoração, aprendizado e proclamação da palavra. Vamos começar pelo versículo 5, por favor. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epineto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Vejam o versículo 10. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo, saúdem os da casa de Aristóbulo. Na casa desses irmãos, pessoas se reuniam para cultuar, para adorar, para ouvir a palavra de Deus. Porque esta proposta, essa ideia de templo, meus irmãos, das quais nós nos reunimos hoje, começa com Constantino, o imperador, que traz isto. Mas antes, todos os ajuntamentos aconteciam aonde? Nos lares. Vocês lembram quando Lídia se converte, lá em Atos? Lembram que a primeira coisa que ela faz é chamar Paulo e os demais para onde? Para a casa dela. E na casa dela começa então um ajuntamento de homens e mulheres ouvindo a palavra do Senhor. Vejam o versículo 11. Saúdem meu parente Herodião, saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Na casa de Narciso também tem pessoas reunidas.
Pessoas que estão ali reunidas em nome do Senhor Jesus. Vejam o versículo 14, por favor. Saúdem a Assintrinto, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Esses nomes aqui a gente não está muito familiarizado, né? Outro dia eu falei para alguém, olha, tá aqui, se você quer dar um nome para os seus filhos, aqui tem uma lista. Escolhe um desses aqui, coloca neles, né? Mas vejam também o versículo 15, irmãos. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. O que é que nós temos aqui então, meus irmãos? Os relacionamentos eram consolidados através do convívio, ajuntamento, e isso acontecia periodicamente aonde? Nos lares. Nos lares. Queridos irmãos, o desafio que eu quero trazer para vocês hoje à noite é esse aqui, ó. Que nossos lares sejam uma extensão da missão. Que os nossos lares seja uma extensão da missão de Deus. Quando foi a última vez que você reuniu pessoas no seu lar para cultuar o Senhor? Para testemunhar da palavra de Deus? Vocês já leram uma passagem de Atos capítulo 10 que fala da conversão de Cornélio? Onde é que Cornélio se converte? Um homem extremamente religioso, conhecedor a respeito de Deus, mas carecia de salvação através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é que Deus usa para ir à casa dele? Pedro. E vocês lembram que Pedro está resistente? Ele não quer ir. Por quê? Porque Cornélio era quem? Um gentio. Era um gentio. E até o momento a mensagem só poderia ser anunciada aos judeus. E Pedro resiste. E o Senhor então traz a ele uma revelação. E ele ainda insiste em dizer, Senhor, eu não vou comer essas coisas não. E o Senhor diz, Pedro, não é assim, Pedro. Eu tenho um propósito. E naquela hora o coração dele é trabalhado e ele vai até a casa de Cornélio. E o que mais me chama a atenção naquela passagem é que não havia só Cornélio e a sua família. Cornélio chamou todas as pessoas. Seus empregados, todo mundo. E ele diz para Pedro, olha, nós estamos todos aqui para ouvir o que você tem a dizer. Meus queridos irmãos, que os nossos lares sejam uma extensão da missão de Deus. Eu não me atreveria a falar isso para vocês hoje à noite, ainda que com muitos compromissos de viagem, Lídia e eu, mas a nossa casa, onde residimos em Itiutaba, é um lugar de ajuntamento para estudo bíblico. Grupos pequenos, onde levamos pessoas para estudar a palavra do Senhor. E é um lugar onde nós estamos sempre recebendo pessoas e convidando irmãos para ir almoçar conosco, para tomar uma refeição, para orarmos juntos, porque queremos que a nossa casa, o nosso lar, seja uma extensão da missão. Estão percebendo isso? A igreja se reunindo nesses lares. Em quarto lugar, meus irmãos, o engajamento na missão, no trabalho do Senhor, em algum momento pode requerer de nós sacrifício,
O risco de morte é iminente em alguns países onde cristãos são perseguidos. Veja o que temos no versículo 4, por favor. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas do Gentio. Paulo está manifestando sua gratidão a Priscila e Áquila. E ele está dizendo, eles arriscaram a sua vida por minha causa. Eu devo muito a eles. Irmãos, a obra que nós estamos envolvidos também, em algum momento pode requerer de nós sacrifício. É só vocês acompanharem o que diz aquela revista Portas Abertas. E vocês haverão de conhecer história de famílias que estão enfrentando forte perseguição, risco de morte, por causa da sua decisão de seguir o Senhor Jesus Cristo. E não é só olhar para a missão Portas Abertas, mas eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver com um irmão que, quando ele decidiu ser discípulo de Jesus, professou a sua fé em Cristo, o pai dele disse, a partir de hoje você será odiado nessa casa. E para impedir que o filho fosse às reuniões, em todo dia de reunião ele pegava as roupas do filho e molhava. Ele molhava. E ele disse, se você tiver que ir para a reunião, você vai com essa roupa que está no corpo. Depois o pai começou a ferver água. E disse, se você for, eu vou jogar essa água em você. E o filho estava decidido a seguir a Cristo. E um dia o seu pai jogou água nele, que pegou pela uma parte das suas costas, e ele levou aquilo consigo, aquela marca, aquela cicatriz que ficou. Só depois de muito tempo, o pai dele confessou a Cristo como Salvador. Mas aquela decisão o levou a correr risco de morte. Meus irmãos, essa é a obra que nós estamos envolvidos, e a gente se depara com pessoas que dizem, eu não vou, é muito perigoso. Eu não entro lá. Que isso, arriscar minha vida? Lembro do que Paulo disse, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi da parte do Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, Lídia e eu moramos numa das regiões muito perigosas do Brasil. A gente pensa que é um estado aqui que é tão perigoso, mas a gente morou em um outro estado da federação, onde as facções criminosas mandam no estado. Literalmente, mandam. E nós moramos ali por quase 2 anos. E já voltei lá quase 4 vezes depois que a gente saiu. E um dia eu me lembro que nós paramos num estado antes de chegar ali. Um amigo casado com prima da Lídia, um delegado de polícia, ele disse, Jair, eu aconselho você a não entrar, rapaz. A situação lá está muito perigosa, mas eu disse, a gente precisa ir. Nós precisamos correr esse risco, porque nós temos uma missão para cumprir. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele não especifica de que maneira a Áquila e Priscila fizeram aquilo, mas talvez tenham intercedido por ele quando irrompeu o tumulto lá em Éfeso. Nós não temos tempo para ler essas passagens abaixo.
Mas naqueles dias acontecia um tumulto e pessoas estavam atrás de Paulo, queriam matá-lo. E Áquila e Priscila certamente se levantaram e arriscaram suas vidas para preservar a vida de Paulo. Por isso, nesse momento, ele expressa gratidão. E ele ainda usa essa expressão, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Queridos irmãos, será que você está disposto a arriscar a sua própria cabeça por alguém? Ou você tem dito, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a obra que nós estamos envolvidos, o engajamento na missão, no trabalho do Senhor, em algum momento pode requerer de nós sacrifício. Eu já contei aqui para vocês o que nós passamos em 2006, quando naufragamos lá no Pará. E quantos outros perigos a gente já passou, já viveu. Mas o Senhor Deus até aqui tem nos sustentado e tem preservado a nossa vida. Em quinto lugar, meus irmãos, quando falamos sobre o engajamento na obra do Senhor, falamos do cuidado que se deve ter com as pessoas. E alguns poderão ser semelhante ao cuidado maternal. Vejam o versículo 13, por favor, aí de Atos 16. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Paulo está dizendo, essa mulher tem sido uma mãe para mim. Como é que uma mãe cuida de um filho? Como é que as mães que estão aqui hoje à noite cuidaram e cuidam dos seus filhos? Não só amamentando, mas protegendo, zelando, investindo cuidado na vida deles. E nessa hora, Paulo manifesta essa gratidão e cita isto. Meus irmãos, quem era essa mulher? A mãe de Rufo, provavelmente filho de Simão Cirineu, é lembrado pelo apóstolo Paulo como alguém que o acolheu, protegeu e o trata como filho na fé. Vejam, favores que caracterizam como uma verdadeira mãe. Mãe e filho aqui são honrados por seu serviço fiel ao Senhor e ao próprio apóstolo Paulo. Eu queria chamar a nossa atenção hoje à noite para esse quinto aspecto do nosso engajamento, envolvimento com a missão de Deus, que acontece quando manifestamos cuidado para com as pessoas. Cuidado que se deve ter com as pessoas. Irmãos, a gente precisa melhorar o nosso cuidado, o nosso apacentamento. Eu não tenho dúvida disso. Você tem cuidado de pessoas? Você tem ajudado pessoas? Antes de vir para cá, uma irmã querida nos manda um áudio lá de Santarém do Pará, muito aflita, dizendo, irmão Jairo, precisamos de ajuda. Um neto que a gente conhece muito bem, e ela disse, meu neto, descobrimos que ele está envolvido com o consumo de drogas. E eu gostaria muito que ele pudesse receber tratamento. A gente percebeu a aflição daquela irmã.
e tão longe, irmão, que estamos. E eu disse para ela: irmã, como é que nós podemos te ajudar? Mas eu queria que a irmã procurasse a liderança da igreja e contasse essa situação. Porque já fazem 14 anos que nós saímos de Santarém e eu não sei se aí teria o tratamento adequado para ele. Porque em 2008 eu tive fazer uma viagem de Santarém para Uberlândia para trazer um rapaz para um tratamento numa clínica de recuperação. Louvado seja Deus, ele recuperou. Ele está muito bem hoje. Inclusive, ele é um dos diretores daquela casa de recuperação. Toda a sua família restaurada pelo poder de Deus. E ele liberto do consumo de drogas. Irmãos queridos, a gente precisa lembrar que pessoas têm o seu valor e elas precisam de cuidado. E nessa hora, Paulo diz que esta mulher teve um cuidado para com ele, como uma mãe cuida do seu filho. Eu espero, queridos irmãos, que seja assim que nós sejamos lembrados. Pessoas que cuidam dos outros como essa mãe, como esse pai, capaz de se levantar e proteger. Porque Paulo recebeu esse cuidado. Um sexto aspecto que eu quero trazer para vocês hoje à noite é o testemunho notável. Olha o que diz o versículo 7 aí de Atos, ou Romanos 16, verso 7. Saúdem Andrônico e Junias, meus parentes, observem isso, e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Eles são bem conhecidos. O testemunho deles é um testemunho notável. Notável. Meus irmãos, o apóstolo Paulo teceu inúmeros elogios e entre alguns percebemos a notoriedade desse casal, que inclusive são seus patrícios. O exercício do bom testemunho tem sido a porta de entrada, permanência e finalização do engajamento na missão. Vocês lembram quando apresentaram para o apóstolo Paulo, ali em Atos capítulo 15, Timóteo? E Paulo ficou maravilhado, entusiasmado ao conhecer Timóteo. Mas vocês lembram o que a passagem diz? Que toda a igreja dava bom testemunho de Timóteo. Irmãos, a gente está precisando de homens e mulheres com testemunho notável. Gente que é reconhecida não porque fala bem, gente que é reconhecida não porque canta bem, gente que é reconhecida não porque é generosa, é rica, mas gente de caráter, gente de valor. Gente que quando diz vai, vai mesmo. Gente que quando diz que paga, paga mesmo. Gente que honra seus pequenos e grandes compromissos. A gente está precisando de homens e mulheres com testemunho notável. Algum tempo atrás, o arcebispo da Igreja Católica, lá em João Pessoa, na Paraíba, descobriu, ele foi diagnosticado com câncer. E ele ligou para um irmão em Cristo lá, conhecido, e ele disse: eu queria falar com você.
E ele falou, tudo bem, olha, eu estou aqui no templo agora. Ele falou, eu vou até aí com você. E chegou naquele local o arcebispo acompanhado de outros padres. E foram até a sala daquele irmão e ele disse, olha, eu fui diagnosticado com câncer e eu vim até aqui com você porque eu quero que você ore pela minha vida. Aquele irmão disse, mas você tem tanta gente nessa cidade. Por que é que você não os procurou? E ele disse, não. Eu vim até você porque você tem um testemunho notável. E eu queria que você orasse pela minha vida. E aquele irmão disse, então eu vou orar com você como eu oro aqui com os meus irmãos na igreja. Vamos nos colocar de joelho. Agora imagine essa cena. Aquela autoridade religiosa se ajoelha juntamente com os outros e aquele irmão roga a Deus misericórdia por aquela pessoa para que ele fosse curado. Irmãos, eu tenho um irmão de sangue. Eu não conheço outro católico mais praticante do que o meu irmão. Ele é extremamente zeloso, correto nos seus procedimentos, fiel. Ele é daqueles que faz parte da procissão segurando na corda e ele vai descalço. E quando chega em casa ele tira a camisa que participou do círio e coloca num varal onde ele mostra para todo mundo quantos círios ele já participou. Algumas semanas atrás, esse meu irmão me liga pela primeira vez depois que saí de Santarém, já fazem 14 anos. É a primeira vez que ele me faz uma ligação. Eu, quando vi o nome da esposa no telefone, disse, aconteceu alguma coisa. Ou meu pai faleceu, ou meu irmão também. Porque para me ligarem, aí eu atendi, era ele com lágrimas nos olhos, dizendo, olha, eu sei que é a primeira vez que eu ligo para você, mas eu fui diagnosticado esses dias com uma doença muito grave. E a primeira pessoa para quem eu resolvo contar é para você. Ele não foi procurar o padre. Ele não foi procurar as autoridades da igreja dele. Ele resolveu me ligar e eu disse, por que é que você está fazendo isso? Porque eu admiro a tua fé, meu irmão. E eu admiro a igreja que você serve. E eu queria pedir a você que rogue a Deus em meu favor. Irmãos queridos, eu tenho orado pela salvação do meu irmão, mas Deus operou um milagre na vida dele. Mobilizamos inúmeros irmãos queridos que levantaram um rogo a Deus, e Deus, na sua graça e bondade, ouviu que quando eu recebi o resultado dos exames dele, conversei com um amigo médico aqui em Vitória, ele olhou pelo WhatsApp e disse, Jairo, é gravíssimo. É gravíssimo. Ele foi fazer uma biópsia, irmãos. E quando chegou o resultado da biópsia, ela está negativa. Não há mais perigo. Era apenas algo benigno. Meus queridos irmãos, nós precisamos de homens e mulheres com testemunho notável. Porque é esse testemunho, irmãos, que abre as portas, que nos faz permanecer e finalizar a missão. Em sétimo lugar, um sétimo aspecto aqui é o elogio.
O elogio é parte intrínseca no fortalecimento e continuidade dos relacionamentos. Em todos esses versos, Paulo elogia esses irmãos. Nós não podemos, meus irmãos, ter medo de elogiar as pessoas. E quando receber um elogio, não pense agora que você é o maior e o melhor. Mas vejam o que eu coloquei aqui. O elogio sincero tem grande valor nos relacionamentos humanos. Paulo sabia disso e não hesitava em usar esse importante recurso. O elogio é um importante recurso. E muitas vezes nós estamos nos esquivando de elogiar. E alguns, ao receber um elogio, logo começam a se engrandecer. Algum tempo atrás, eu estava tão entusiasmado com uma mensagem que preguei e de repente ouvi alguns irmãos dizendo: olha, irmão Jairo, foi muito boa esta mensagem. E à medida que eles falavam, eu começava a me inchar. Aí eu resolvi perguntar para minha esposa. E esposa tem uma boa avaliação da gente, né? Aí eu olhei para minha esposa e disse assim: e você? O que você achou dessa mensagem? Ela olhou para mim e disse assim: irmão, vai orar mais. Aquele recado foi suficiente para dizer: cuidado, Jairo, para com isso. Irmãos, quando você recebe um elogio, receba isso com o coração quebrado, não com o coração que vai inchando. Paulo elogia essas pessoas, mas ele elogia com sinceridade. Ele reconhece o trabalho desses irmãos. E muitas vezes, nós ainda somos daqueles que pensam assim: mas a gente está pagando, então tem que fazer isso mesmo. Mas a gente não chega e diz: ô irmão, muito obrigado, porque a gente está encontrando essa casa de oração tão arrumada, tão zelosa. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado pela sua dedicação em cuidar das coisas da igreja local. Eu termino essa mensagem, meus irmãos, dizendo que o engajamento com a missão é oriundo da estada e permanência com Cristo. Porque somente em Cristo podemos nos dispor para o serviço, sacrifício, cuidado, tecer elogios e reverberar, mostrar o testemunho que pronuncia e evidencia o Senhor Jesus Cristo. Observem bem, aonde tudo começa, somente em Cristo Jesus. Porque se nós estivermos em Cristo, isso vai acontecer. Irmãos, que estejamos em Cristo hoje e sempre. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos elogiar sinceramente. E se nós estamos em Cristo, ao receber os elogios, nós vamos dizer: bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos continuar servindo com dedicação. Para a glória do nosso Deus. Para a glória do Senhor. Irmãos, que a gente possa estar mais envolvido com a obra dele. Vejam, 26 pessoas que Paulo citou. E eu espero, irmãos, que eu e você possamos estar envolvidos ainda mais com essa obra gloriosa, que é a obra do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude.
Se você reconhece que não está tão envolvido com a obra do Senhor nesta localidade, eu queria encorajá-lo a se envolver. Como é que você pode fazer isso? Comece pelas grandes, comece pelos pequenos atos. Ajude os seus irmãos. Comece. Seja mais um para servir na igreja local. Eu tive o privilégio de ficar por quase 10 anos na liderança da igreja, mas aprendi tanto quando fazia manutenção da casa de oração, juntamente com outros irmãos da liderança. Nós fazíamos aquilo juntos. E à medida que fazíamos aquilo, entendíamos que estávamos servindo também. Porque se você ainda não aprendeu a arrumar, a servir, você não vai fazer grandes coisas lá fora se você não arruma em casa. Tem gente que quer fazer grandes coisas lá fora, mas não faz as pequenas aqui dentro. Que Deus nos ajude. E que nós estejamos verdadeiramente envolvidos com a obra do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, irmãos.